Então, mas eu tenho um questionamento no seguinte sentido, né? Diga. Se eu tô doente, se eu acho que tem algo de errado comigo, né? É claro que Certo. aquilo que a gente avalia que está de errado com você, né? Varia a solução, né? Então, se você acha que o que está errado com você é que você está muito magro, então você come mais, ou que você está muito gordo, você come Certo, menos. Se certo. você Sim, está sim. doente, você vai ao hospital, né? Se você está sem Aham. dinheiro, você vai trabalhar, né? Mas de certa forma, né? é, Pelo que você está me falando, parece que a pessoa que procura o psicanalista, ela procura porque ela se sente mal a respeito de alguma coisa. Então, o Sim, pode questionamento que eu ser. tenho é o Uhum. seguinte: seria o caso da psicanálise, né? Atender as pessoas que não conseguem encontrar uma vazão, essa necessidade, né, de que elas precisam de um determinado tipo de ajuda, mas não encontram essa ajuda na medicina, por exemplo, ou na psicologia, né? Como é que seria isso? Sim, 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 é uma possibilidade, né? Veja que, por exemplo, né? Até é interessante falar sobre, e eu também sempre falo isso em primeiros encontros, né? Com futuros pacientes, futuros analisandos, que é assim, né? Que a medicina vai tratar aquela questão, vamos chamar assim da depressão e tal. Então a medicina vai tratar, né? O psiquiatra vai tratar a depressão como sendo algo que está acontecendo, né? Algum sintoma de algum problema que está acontecendo no corpo, né? Então faça-se alguns exames, Descobre o desbalanço administra, químico, né? Mete um eventualmente, remédio. sim, né? Acompanha o paciente lá, traz as suas queixas, os seus sintomas, algum pouco, né? Um pouco do seu cotidiano, do seu dia a dia, e aí o ideal seria fazer exames clínicos, né? Tanto laboratoriais quanto por imagens e com imagens. E aí o psiquiatra vai indicar uma substância qualquer, um remédio qualquer, né? De acordo com aquilo que ele viu, né? Que ele encontrou nos sintomas, nos exames, etc. Então ele vai agir no corpo, né? O psicólogo, ele já parte de uma, né, ele já se distancia um pouco do corpo, mas ele vai fazer mais ou menos os mesmos questionamentos que o psiquiatra, assim também como até o psicanalista, eventualmente, vai acontecendo ao longo do tratamento, né? Não é uma regra, mas vai acontecendo, né? Não é um passo a passo, mas vai acontecendo. Então o psicólogo vai perguntar do dia a dia, dos gatilhos, né? Aquela coisa que a gente vê bastante hoje em dia, né? Dos gatilhos, o que dá gatilho? Isso me dá gatilho, não sei o que do gatilho. Então, é uma abordagem que se distancia do corpo e que se aproxima daquela que a gente poderia chamar da mente mais consciente, que é aquilo que o próprio paciente consegue perceber sem grandes dificuldades, né? Poderíamos dizer, por exemplo, que seria uma coisa do consciente e do subconsciente, por exemplo, né? Que aquele subconsciente é aquela informação que você tem à mão assim que você quiser, né? Então, pensa assim, por exemplo, uma perguntinha meio besta, mas que é interessante para entender qual é a diferença entre o subconsciente, o consciente e depois o inconsciente da psicanálise. Por exemplo, assim, qual que é o último dígito do seu telefone? Então você lá pensa um pouquinho, 4. Ou então, 2. Então essa Ou no meu informação não caso, eu está. preciso lembrar o telefone inteiro pra só Então, no final, que eu exato. repito tudo, eu falo pra você o último número, né? Então, você tem como rastrear essa informação, né? Sim. Então, o próprio Freud foi percebendo que não é assim com o inconsciente. Mas, né, grosso modo, ali de uma forma mais simples, a gente pode falar que aquela informação ali está na memória, né? Mas está no subconsciente, alguma coisa logo abaixo do inconsciente, que é facilmente resgatável, né? Eu vou lá e leio aquilo de alguma forma, né? Como se eu estivesse aqui abrindo uma pasta no meu computador, né? Então a tela está aqui, mas eu vou lá com alguns cliques, alguns comandos, eu vou lá e encontro a informação que eu quero. E essa informação está no subconsciente, e o consciente é justamente, né, a percepção daquela informação. Legal, é 2. Né? Então eu falei 2, ouvi 2, beleza, tá no consciente, beleza, não sei o quê, né? Então o psicólogo está mais pautado nessas, né, na minha visão, né? Você pode até discordar e deixar nos comentários, inclusive, mas a ideia é justamente essa, né? É alguma coisa mais próxima daquilo que eu consigo perceber. Então eu vou evitar gatilhos, né? Se você ficar triste ao assistir filmes de terror, sei lá, bom, não assista,
né? Seria, sim, até uma coisa mais... Lógico, né, gente? Cada profissional é um profissional. Tô aqui pegando aqui a psicologia, né, o psicólogo metafórico, o psiquiatra metafórico e, querendo ou não, o psicanalista metafórico. Cada um vai, né, vai agindo aí, né? Cada profissional vai agindo conforme as suas possibilidades, conforme o seu jeito, independentemente da abordagem, né? Mas, para resumir e sintetizar, o psicólogo, ele vai olhar essa parte mais consciente, subconsciente da mente, né? Já uma coisa mais distante um pouco do corpo, enquanto que o psiquiatra vai olhar o corpo, né? Inclusive, o psicólogo pode aplicar testes, aí vai diagnosticar com base no teste e aquela coisa toda. Então vai ficar um pouco distante do corpo, mas né, mais próximo ali da parte que o paciente mesmo vai percebendo, pode perceber, coisas assim. Já o psicanalista, ele não vai olhar tanto o corpo, não vai se importar, né, entre muitas aspas, tanto com a mente consciente, com a mente subconsciente ou com essas partes da mente. Ele vai se ater ao inconsciente, que é uma noção muito interessante, que não é uma noção fixa na psicanálise, né? Então, nós temos aí 2 grandes expoentes, ou até 3 grandes expoentes, né, da psicanálise para expor 3 ideias possíveis do inconsciente, que seria, por exemplo, o Jung, o Freud e o Lacan, né? Jung e Freud bastante contemporâneos entre si, Lacan um pouco mais distante, né, de ambos, inclusive. De ambos, talvez ele tenha... Não, o Jung foi contemporâneo. Eles ficaram... Não olha no Wikipedia agora, não olha no Wikipedia. Fica por aqui. Mas o que importa é que o Jung vai trazer o inconsciente que não é acessível como era, por exemplo, né? Ou como foi no nosso exemplo do último dígito do telefone. Então não é assim que funciona, mas o inconsciente ele vem dado de fábrica. Ele seria mais ontológico, por exemplo. Todo mundo tem alguma imagem do que é um pai, do que é uma mãe, do que é ser filho, do que é ser velho, etc, etc. Que são os arquétipos. Também a gente pode dizer que tem um inconsciente coletivo. Que não vem do biológico. Isso que eu ia falar, que não vem do biológico, mas vem do cultural. Né? Então, boa. É bem essa noção. Mas a ideia é que, para o Jung, o inconsciente ele vem de nascença. Ele vai absorvendo algumas coisas eventualmente, mas o principal dele são os arquétipos de nascença. Né? Se eu tô meio enferrujado por Jung, porque, né, depois que comecei a estudar mais a fundo o Freud e posteriormente o Lacan, abandonei a ideia. Mas é uma boa aproximação, diga. Tá. Mas primeiro eu queria segurar os seus cavalos. É que eles não estão vendo, mas eu levantei a mão assim. Eu queria segurar os seus cavalos pelo seguinte motivo. Vamos voltar ali no exemplo que você deu de assistir um filme de terror. Certo. Porque agora você tá começando a falar de Jung, aí você vai começar a comparar Jung com Freud. Vamos voltar pro diálogo socrático aqui. Tá. Né? A gente parou ali. Tá. Então, você tinha falado pra mim, né, que o psiquiatra, ele vai olhar pra pessoa como um sistema bioquímico. Sim. E vai tratar do problema que ela tem como um sistema bioquímico, né? Como se fosse um problema de uma determinada ingestão de componentes químicos específicos para mudar esse comportamento que vai, no final das contas, resolver o seu problema. Isso. Né? Então, essa é a visão do psiquiatra. Perfeito. A visão do psicólogo, né? E aí que entra principalmente o que a gente falou ali, né? No que você falou, na verdade, do exemplo de assistir um filme de terror. Uhum. Que se você fala pro psicólogo que você assistiu o filme de terror e que aquilo te causou, aquilo era um gatilho pra você, que aí te causou se sentir mal e não conseguiu fazer o que você devia fazer no dia e assim por diante, o psicólogo ele vai olhar pra isso e dizer, então não assista filme de terror. Enquanto que o psicanalista vai olhar pra isso e vai perguntar,
O que no filme de terror te fez sentir assim? Por exemplo. Faz sentido essa distinção? Faz, mas assim, até fazendo justiça, né? O psicólogo provavelmente faria uma pergunta dessas. Né? Ele iria mergulhar um pouquinho mais, né? Não pensemos que seria uma coisa tão superficial e grosseira, assim, como se o psicanalista fosse, nossa, ele vai mergulhar nas profundezas do ser, enquanto que o psicólogo não. Não é bem assim. Apesar, né, lembrando, né? Cada profissional é um profissional. Então, não é difícil você encontrar um bom psicólogo que seja melhor do que um psicanalista, né? Mas, uma coisa que é interessante que você comentou, aproveitando o seu exemplo, né, pra gente ficar nele, vamos supor que seja o caso, né? Então, tá, o que você viu nesse filme aí que você achou estranho? Essa pergunta é para os dois, tá? O psicanalista faria essa pergunta e o psicólogo também. Vamos supor que no meio do caminho, o paciente, ao responder essa pergunta, cometesse algum ato falho, cometesse o esquecimento. Aquela cena que não é, pera, que cena que era, mas peraí, será que é o outro Aquela filme? cena que me lembra meu irmão, mas não lembra. Não, por é exemplo, meu filho. o que eu quero dizer é o seguinte, é que, pensando em termos metafóricos, mais uma vez, cada profissional é um profissional, vou até ser chato nessa, né, ficar batendo nessa tecla, até ser chato, por quê? Porque o psicanalista, ele vai ter ele deveria ter, né, a sensibilidade de fazer essa pergunta e, frente a essa pausa, frente a essa confusão, frente a essa dúvida, a esse ato falho, confundir um nome, esquecer um nome, trocou, ia falar, o filme era... Ou então trocou o filme, na hora de falar o nome do filme, falou um outro filme. Então, essa substituição, essa dúvida, essa mancada, por exemplo, para o psicanalista é uma pepita de ouro, é um diamante. Enquanto tem algo ali, né? Tem algo ali. Que provocou. Exatamente. Não é ao acaso, né? Exatamente. Então, você ter substituído o nome ali do filme por um outro, né? Exatamente. Aí um exemplo, tem uma né? causa. O Lacan vai ser literal no Seminário 11, quando ele diz, olha, só há causa para aquilo que manca. Então, se deu alguma dúvida, algum tropeço, peraí, é ali que está. Né? E lógico, né, que ele está ali trazendo à tona o que o Freud percebeu, por exemplo, na psicopatologia da vida cotidiana. Né? Esse livro é fantástico para quem quer começar a se aproximar da psicanálise. Porque ali está repleto, tem um pouco de teoria, claro, mas está repleto de exercícios, ó, o ato falho. Está repleto de exemplos, né, que vão ilustrar esse tipo de mancada, esse tipo de falha, esse tipo de tropeço, essas confusões, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Diga, vai. Voltando pro exemplo ali do filme de terror. Certo. A paciente perguntou pro psicólogo e ela ali, na hora de explicar porque, quando o psicólogo perguntou pra ela, o que naquele filme te causou isso? E durante essa explicação, ela comete ali o ato falho. Uhum. Pro psicólogo, então, pelo que eu entendi, isso é um mero erro da consciência. Erro. Isso. Que o que ela queria dizer era outra coisa e foi só um negócio que não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma, exatamente. Enquanto que pro psicanalista, aquilo não somente tem razão de ser, como é a porta de entrada pro que importa pra ele. Exatamente, exatamente. Aquilo ali, até brincando com o que você falou, né? Não somente, né? Aquilo ali não tá mentindo, não. Tem alguma coisa ali. Né? Tem algum valor ali de verdade, tem alguma coisa que a pessoa, né, não quer ver. Ou então, né, lógico, né? Aquilo pode trazer à tona alguma coisa, né, que a pessoa não tá afim de ver, não quer ver, esqueceu de ver, escolheu não ver, etc, etc, né? Mas ali mora alguma coisa, né? Ali jaz alguma coisa que tem valor. Pode ser até que não tenha, tá? Pode ser. Né? O Freud tem uma frase numa entrevista que ele deu, né? Que às vezes um charuto é só um charuto. Então, às vezes, um erro é só um erro. Um lapso é só um lapso. Mas, vamos investigar. Fale sobre esse esquecimento. Por que você trocou o nome do filme? Né? Porque, às vezes, né? Até a tendência é a gente tentar ajudar a pessoa. Né? Tentar, sei lá, às vezes é um filme bastante
bastante famoso, que tá nos cinemas. Aí você pode, eventualmente, você também assistiu, né? Porque, né, psicanalista, psicólogo e psiquiatra são pessoas, têm vida, né? Além do consultório. Então, eventualmente, assistiu, vai lá e preenche aquele buraco, né? Vai lá, foi o filme tal? Não faça isso, né? Se você for psicanalista, não faça isso. Deixa a pessoa ali. Se o paciente quiser falar assim, qual que é o nome daquele filme, Você fica em que tá em silêncio. Marte, e ele fica perdido em Marte, e você, aí sei. o psicólogo, né, vai virar e falar, é perdido em Marte, cacete. Isso totalmente não é uma situação que aconteceu comigo nunca, tá bom? Que fica muito claro, que eu nunca falei que, né, eu perguntei como é que o nome do filme do cara que fica perdido em Marte. Eu nunca perguntei isso, tá bom? Justo. Muito claro. Mas é interessante que é isso aí, a dinâmica é essa. É justamente ali naquela mancadinha, né, que o analista vai, opa, aí tem alguma coisa. Ali tem alguma coisa. Enquanto que o psicólogo corrige, te ajuda a eventualmente ir naquilo que você conscientemente queria chegar. Sim. O psicanalista, ele vê digamos, erupções, né, da parte escondida da sua mente, como oportunidades para chegar na causa original ali do problema, né? Sim. Até essa noção de causa original vai mudando bastante já em Freud. Mas esse é um primeiro passo importante. Né? Pô, tem alguma coisa ali que causou isso, então vamos investigar ali. Então, às vezes a pessoa ficou lá 45 minutos falando, não comentou nada grandioso, de repente comete um ato falho, opa, peraí, é isso que me interessa. É por isso que às vezes a psicanálise demora, né? Ela tende a ser mais demorada que as outras, né? Por quê? Porque não é simples minerar significantes, vamos chamar assim, né? Para brincar um pouco com Lacan, né? Não é simples de, opa, peraí, aconteceu um ato falho, né? Não é uma coisa assim tão corriqueira. Ou então, né? Não é tão corriqueiro aproveitar esse ato falho, porque pode acontecer na primeira sessão uma coisa dessa e não vai ter muito o que fazer, o analista não vai ter muito o que fazer ali. Eventualmente até pode, mas via de regra não é tão simples assim. Demora um pouco mais, né? Até para ele também saber o que está acontecendo, ou então poder ali inferir alguma coisa, aproximar alguma coisa, né, do que foi aquilo, para se preparar, para conseguir ali calcular alguma intervenção, alguma coisa nesse sentido, né? Porque também tem isso, né? Então acho que essas diferenças, acho que ficou bem entendida para você, as diferenças dos três. Sim. Então, tá bom. Eu fico mais contente.